pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida. E aí, galera, paz do Senhor. Aqui é o irmão Naldo falando. Hoje nós iremos trazer, como vocês viram aí, a lição de número 3, né, que vai falar a respeito dos preparativos para a conquista, onde nós sabemos que quando o povo de Israel, né, liderado ali por Josué, estavam prontos para ir à conquista da terra prometida, antes era necessário que houvesse uma preparação para que tal acontecimento viesse realmente a se efetivar na vida deles. Havia uma promessa, mas para receber a promessa é necessário também preparar-se. Então, a lição nesse momento de número 3 era justamente vai nos ensinar a respeito disso, né? de como nos prepararmos, que perpassa por algo muito estratégico para podermos realmente conquistar, né, ou receber aquilo que o Senhor já nos prometeu. Mais uma vez vou colocar aqui a lição certo, número 3, preparativos para a conquista. Professor aqui, né, que é irmão Naldo, como eu já falei. Meus irmãos, a gente vai estar entrando aqui agora no texto do dia, que fala: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, versículo 31. E pensando bem nesse versículo, até porque naquelas épocas os homens, né, de guerra, os valentes de guerra, preparavam os seus cavalos, né, colocavam ali todas as indumentárias necessárias. Então havia toda uma preparação. Mas a gente vai enxergar dentro da lição que a nossa vitória não consiste apenas em nossas forças, mas sim na força do nosso Deus, né? Como dizem bem em Salmos, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, né, ao nome do Senhor. Então é isso que realmente nos trará a verdadeira preparação, porque a glória não é nossa. A glória é do Senhor Jesus Cristo, que nos sustenta e nos prepara também para receber o que está por vir. Temos aqui a síntese que diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Quero voltar mais uma vez aqui no texto do dia, porque nós vemos que o cavaleiro prepara todo o seu cavalo, arma-se para ir à batalha, né? Mas ele tem que ir consciente que a vitória ela vem do Senhor. E na síntese ele vai justamente colocar isso, que toda conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, ou seja, ao Senhor dos Exércitos. Ele é aquele que vai à nossa frente, nos direcionando para realmente conquistar o que Ele já prometeu para nós. Amém? Temos aqui alguns objetivos que a lição traz, eu queria elencar alguns para vocês. O primeiro é mostrar, certo, quais são os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Outra coisa é justamente explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem a intervenção divina nenhuma vitória haverá. Ou seja, eu grifei também aqui explicar e reconhecer, certo? Porque são coisas que a gente precisa verificar muito bem, certo? Sempre reconhecendo que as nossas batalhas realmente vêm do Senhor, né? Que Ele nos concede tal alegria. Um outro objetivo é demonstrar a coragem e a fé, né, de Raabe, a heroína improvável, né? Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, Raabe teve uma participação fundamental, né,
para ajudar, até mesmo para os próprios espias, levando uma notícia boa para o povo de Israel, entendendo que realmente o povo estava, Deus havia entregado, na verdade, o povo de Jericó nas mãos de Israel. Mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente, iria adiantar aqui, o texto bíblico se encontra em Josué, capítulo de número 2. A gente vai ler aqui alguns versículos, se vocês puderem me acompanhar nessa leitura. O versículo 1, o versículo 9, o versículo 11, 23 e o 24, que diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sinti, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Quando ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. A introdução eu sintetizei um pouquinho para que não venha ficar tão comprida, onde eu acabei escrevendo que Josué, né, estava ali estabelecido como substituto de Moisés, e agora ele estava justamente a liderar o povo de Israel agora com sabedoria e temor diante do Senhor. E isso é importantíssimo para o líder, para poder realmente alcançar a vitória certa. Ter sabedoria dentro do povo e temor ao Senhor, buscando obedecer Ele em tudo, né? Porque o próprio Deus deixou claro que se Josué sempre buscasse fazer aquilo que determina a lei, seria realmente bem-aventurado, né? Se ele não apartasse a boca da lei. Então isso é importante frisarmos aqui. E outra coisa, meus irmãos, naquele momento os hebreus eles estavam melhores organizados, conscientes da sua missão e disciplinados, né? Queria que você colocasse isso: organizados, conscientes e disciplinados, como eu coloquei aqui, vocês estão enxergando, certo? E é claro, essa situação agora que eles se encontravam era determinado pela questão do que estava diante deles, né? Não era mais um sonho da realização da promessa, pelo contrário, já era realmente a promessa sendo apresentada para eles visivelmente, né? Então você vê que realmente a própria organização, na verdade, a própria realização do que estava por vir, trouxe para o povo de Israel esse tipo de coisa, essa organização, para que realmente pudesse se preparar melhor para poder invadir ali Jericó. O tópico primeiro, certo? Está aqui Josué, né? Prepara o povo. Então nós vamos ver aqui 3 subtópicos, que o primeiro é provei-vos de comida. Segundo, subtópico é o convoque as tribos, e o outro seja fiel ao comandante. Vamos aqui adiantar para o primeiro subtópico, que diz: provei-vos de comida, né? Está no versículo 11 do capítulo 1 aí de Josué. E diz assim: Josué, ele reuniu o povo, né? Os príncipes do povo, e deu algumas ordens, meus irmãos, para que eles ajudassem a espalhar para os hebreus, né? Para que a comida, né, eles começassem a tomar toda a comida que tinha disponível, porque daquele momento em diante haveria apenas 3 dias, né, até a conquista ali de Jericó. Então eles precisavam se prover de comida até aquele momento, até porque o maná, né, que é justamente o que eles estavam acumulando ali naquele exato momento para poder passar esses 3 dias, certo, se alimentando, justamente iria se cessar. Então eles teriam que
que dessa maneira se organizar para que não faltasse alimento, certo? Durante esse período que eles estavam ali em guerra, certo? Aí eu coloquei aqui, número 1, para a gente poder verificar aqui também, eu coloquei o exemplo falando que assim como Moisés, né, Josué utilizou pessoas para lhe auxiliar no processo de organização em Israel. E um bom líder, ele vai reconhecer tal coisa porque ninguém faz nada sozinho. Então, o bom líder, ele vai conseguir encontrar pessoas certas, né, que possam agregar valor e junto administrar, fazer uma boa administração. Também coloco aqui, se vocês puderem ver aqui, ponto 2 aqui que eu marquei, é muito importante nós verificar, como eu já expliquei, que ali seriam os últimos dias, né, que se alimentariam do maná. Então, a partir de então, eles colheriam do fruto do que produzia, né, agora a terra prometida, porque eles começariam a plantar. Então, tudo agora seria fruto de lá, tá certo? O subtópico 2 é convoque as tribos, e isso é muito interessante, né, que nós vimos que Josué havia dado ordem aos príncipes das tribos que estavam ali. E isso era muito importante porque eles teriam que reunir toda aquela tribo. E havia 3 tribos que eu queria aqui elencar, que é a de Ruben, a de Gade e a metade da tribo de Manassés, né? É importante nós verificarmos, porque lá em Números capítulo 32, vai contar a história, né, de que quando ele chega numa região antes do Jordão, eles viram que o local era muito bom para poder cultivar seus bois, né? Até porque eles tinham uma grande criação de gado. Então eles viram que a terra é boa, propícia para poder fazer tal coisa para eles, né? Então, o que aconteceu? Né? Essas 2 terras eram justamente a de Jazer e de Gileade, e era onde eram mais apropriadas. Então eles olharam para aquela terra, desejaram aquela terra, e lá em Números capítulo 32 vai dizer que o povo, no caso dessas 3 tribos, acabam decidindo ficar ali e dizendo que os irmãos, as outras tribos, poderiam continuar avante, que eles continuariam naquele local. Só que Moisés, ele enquadra essas 3 tribos, né, no caso das 2 tribos e meia, porque eles chegaram até ali com a ajuda de todos os irmãos, né, de todas as tribos. E agora, depois que conquistaram, não iriam mais ajudar as outras tribos conseguirem também a sua parte da terra. Então seria injusto. Então o que acontece? Josué acaba lembrando, no capítulo 1 ainda de Josué, dizendo, olha, lembra da palavra de Moisés, né, da vossa palavra, Moisés, quando juraste que iria junto com os vossos irmãos. Então você vê que essa convocação serviu também para lembrá-los a respeito do que ele havia prometido a Moisés, que iria ajudar seus irmãos e só voltariam novamente para aquele lugar quando todos estivessem estabelecidos. Então eu grifei alguma coisa aqui, certo? Lembrai-vos, coloquei aqui, deixei bem frisado, porque eles deveriam lembrar o que ele havia falado, né? Haviam prometido a Moisés. Lembrar o quê? O Senhor vosso Deus, que foi o que disse Moisés, vos dar descanso e vos dar esta terra. Agora como? Só se ele realmente, porém, vós passareis armados à frente de vossos irmãos, todos valentes e valorosos. Mas vamos aqui, que fala até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, então tornareis a terra da vossa herança. Ou seja, somente a partir daí que eles realmente iriam possuir, realmente, de fato, com toda a sua família, aquela terra. Até porque eles iriam partir para ajudar seus irmãos, mas poderiam deixar aquelas pessoas como as suas esposas, né, no caso as mulheres, as crianças e aqueles que ainda não estavam preparados para a guerra. Então, eles só poderiam retornar à sua tribo depois que ajudasse todos os irmãos, certo, a também possuir a terra que o Senhor tinha dado a eles. Até porque ainda havia uma guerra e eles precisavam ajudar os seus irmãos. O outro subtópico é seja fiel ao comandante, né? Isso é muito importante, irmãos, porque vimos logo no início que o povo estava o quê? Estava mais conscientes. Então, quer queira que não, essa questão da consciência é muito importante, porque eles viram que para que tudo viesse a dar certo,
era necessário estar em harmonia. E dessa maneira teria também que estar em harmonia com o seu líder. Como eu coloquei aqui, não adiantava nada, né, a estratégia, né, de um grande exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer. E obedecer é muito importante, certo? A hierarquia, obedecer a hierarquia é muito importante para o sucesso de uma determinada guerra. Então, eles estavam dispostos a realmente obedecer. E como eu já falei, eu acho que dei aula na rádio, acho que foi da lição 2, eu não estou me lembrando ao certo. Você vê que o povo realmente estava animado, né? Estava com expectativa em alto. Então, eles sabiam muito bem. Então, eles estavam realmente estimulados àquilo. Então, eles entenderam rapidamente, né, que a questão ali era obediência, que inclusive a própria três tribos que eu citei um pouco atrás, no subtópico anterior, eles, no versículo 18 do capítulo 1, se não me engano, no versículo 18, ele diz, olha, 17 e 18, fala assim, olha, nós obedeceremos a você em tudo, desde que o Senhor esteja contigo, assim como esteve com Moisés, apenas ser forte e corajoso, né? Então, o que acontece? O bom líder, ele precisa estar com Deus. Porque quando o povo declara, apenas esteja o Senhor contigo, assim como esteve com Moisés. Porque eles viram que com Moisés, na época de Moisés, Deus estava com Moisés e operou grandes milagres, né? Vemos ali o mar se abrindo, o mar vermelho se abrindo, vemos o maná caindo do céu, as águas de Mara tornando-se doce. Então você vê que Deus estava com Moisés, então o líder precisava realmente agora nesse momento estar na presença de Deus, certo? Porque dessa maneira o povo certamente vai atender às suas demandas, né? O que você passar para o povo vai querer fazer. Apenas esforça-te e alegre, ou seja, faça o seu melhor, porque quando você se esforça e demonstra realmente que você quer que aquilo aconteça, o povo vai começar a enxergar isso e você, de maneira indireta, acaba instigando o povo, porque o líder, no caso a sua liderança, vai realmente refletir na vida dos seus liderados. Se a liderança não estiver bem, realmente os liderados também não vão bem. Para finalizar aqui, aliás, vamos entrar agora no tópico de número 2, que é os espias, certo? Josué, capítulo 2, do 1 ao 14, e aqui também está dividido em 3 subtópicos. Primeiro aqui, enviados para o reconhecimento, os espias são descobertos, e um testemunho para os espias. Vamos para o primeiro subtópico, que diz, enviados para o reconhecimento. Meus irmãos, Jericó, naquele período, ela já era considerada como uma cidade-estado. E para ser considerada como uma cidade-estado, no mínimo ela teria que possuir um exército. Outra coisa muito importante, ela tem que possuir carros, no caso também seus cavalos, ter também um bom instrumento, né, de guerra, porque não tem como você realmente defender as suas propriedades se não estiver bem armado, assim como ter um rei. E Jericó era provida disso tudo, né? E isso dificultava ainda mais o povo de Israel entrar naquela terra, realmente só pela intervenção divina. Mas Josué não é besta, enviou estrategicamente esses espias àquela terra, para verificar quais eram as possibilidades, as fraquezas, que isso é muito bom porque isso mostra a responsabilidade, né, que ele tinha, e você vê também a dependência que ele tinha de Deus e fé. Por quê? Quando ele envia os espias àquela terra, ele está de maneira vigiando o espaço, está analisando a situação para realmente poder atacar. Então há toda uma preparação, há toda uma análise para que realmente você vai enfrentar uma guerra e realmente dela saia vitorioso. Além disso, como nós vimos na síntese, que é toda vitória, temos que entender que ela perpassa pela dependência do Senhor. Então, se você é um crente que entende isso, que é dependente de Deus,
certamente a vitória ela é certa. Por quê? Vimos que uma cidade como Jericó era uma cidade totalmente fortificada, preparada para invasões. E o que acontece? Você vê que por causa disso Josué ele não perde a fé, envia esses espias e justamente independente da situação que viesse a acontecer, se os espias dissessem que não daria certo, eles iriam mesmo assim, pelo comando de Josué, ir até Jericó para poder conquistá-la, tá certo? Então você vê que Josué realmente confiava no Senhor e isso é muito importante. Né? Como diz lá no Salmo 125, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Vamos ver aqui os 2.2, que é os espias são descobertos, certo? De onde eles estavam ali antes do Jordão até Jericó, distava cerca de 6,5 quilômetros, certo? Só o que acontece, logo quando ele chega na cidade, não havia sido descoberto, mas ao passar do tempo, porque como eu falei, a cidade era muito bem preparada. Então, acabaram sendo descobertos e a notícia chegou até o rei. E acabaram descobrindo onde eles estavam. Mas e aí? A casa caiu, né? Eu vou dizer que não, de maneira nenhuma, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Então, Deus, ele acabou usando uma mulher, não, uma meretriz chamada Raabe, para refugiar esses homens na casa dele. Então, a resposta, né, o socorro veio de onde eles menos esperavam. Ninguém esperava que alguém que morasse em Jericó iria dar cobertura para eles. Então você vê que realmente o quanto a participação de Raabe aqui foi importante, mas além de tudo, a providência de Deus, né, em ter usado Raabe para poder salvar aqueles dois espias. E sejamos sinceros, será que realmente isso não aumentaríamos a nossa fé? Deus realmente, de repente, utilizando alguém que você nunca daria crédito, que iria lhe ajudar, e de repente você acaba recebendo ajuda. Então isso é maravilhoso. Então isso acaba aumentando a fé. Aí no terceiro subtópico, que é um testemunho para os espias, já inicia lá no subtópico anterior que nós vimos, porque eles já experimentaram algo diferente, receberam ajuda de onde eles não esperavam. Porém, Raabe, ela acaba declarando algo extraordinário. Quando ela diz em Josué capítulo 12, versículo 9, que é bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela reconheceu, né, realmente quem era Deus ali naquele momento, e a partir daí ela já começa a demonstrar a sua fé. Uma outra coisa também que ela vem declarar é que o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué capítulo 2, versículo 11. Ou seja, ela daí começa a confessar ao Senhor. Né? Você vê que realmente há algo diferente em Raabe, porque ela começa a entender realmente quem era Deus, a importância de Deus, né? Não só para as questões celestiais, divinas, mas até para o controle da terra. Uma coisa que é muito interessante é esse último trecho também aqui, que ela declarou a esses dois espias, que o temor, né, caiu sobre todo o povo. O povo então estava muito triste pela presença do povo de Israel, mas também pelo Deus, né, de Israel que estava com eles, prestes a invadir aquela região. Então o que acontece? Essa declaração acabou aumentando ainda mais a fé do povo hebreu. Porque se Deus já havia colocado, né, todo aquele povo nas mãos dos hebreus, e Deus acaba confirmando por meio de uma moradora de Jericó que realmente o Senhor havia entregue aquela cidade na mão dos hebreus. O tópico 3, certo? Vamos ver aqui agora, onde nós iremos tratar a respeito de Raabe, uma heroína da fé. Olha só que coisa extraordinária, né? Uma mulher que meretriz e que de repente torna-se aí um ícone, né? De repente da Bíblia Sagrada. Então isso é extraordinário, como Deus transforma a vida das pessoas. O primeiro subtópico é uma mulher de fé. O segundo subtópico, uma mulher de estratégia. E o terceiro subtópico, a mulher do fio de escarlate, certo? Vamos aqui.
E eu fiz aqui, meus irmãos, uma comparação, né, uma mulher de fé, o que realmente aconteceu na vida dela, né, dessa mulher de fé. E por que ela foi realmente declarada dessa maneira. Então vimos aqui quem era Raabe antes, moradora da infame Jericó. Depois, né, Raabe depois que realmente foi salva ali pelo povo, no caso por Deus, né? Antigamente, né, eu coloquei, ficou aqui um pouquinho junto, mas antigamente ela vivia uma vida de promiscuidade. Agora, vida de transformação, debut aqui também é temor ao Senhor. Antes, pelos seus pecados, estava destinada ao inferno. Agora, pela graça de Deus, foi justificada para morar no céu. Isso está registrado em Tiago, capítulo 2, versículo 25. Outra coisa, era conhecida por meretriz naquela época, né? Uma meretriz da terra de Jericó, mas depois foi conhecida e registrada como uma mulher de fé. E que inclusive começou a fazer parte dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Então você vê a importância e a transformação que Deus trouxe para a vida desta mulher. Não tinha marido por ser uma meretriz, mas acabou, depois que conheceu, né, de fato, a Deus, casou-se com Salmão. Você pode ver ele na genealogia que encontra em Mateus, certo? No capítulo 1, e ela vai estar citada justamente no versículo 5. Eu não coloquei aqui, devido ao espaço, o fato de ela ter casado com Salmão ele fazia parte da linhagem, né, onde foi conduzido até Jesus. Então isso é interessante porque você vê que alguém que não era nada outrora, de repente, depois que teve um encontro com Deus, a sua vida foi totalmente transformada. Então Deus realmente é aquele Deus amoroso, misericordioso, né, que às vezes você está no anonimato, de repente Deus escreve seu nome ali e você começa a ficar nos anais da história. Raabe é um exemplo disso. Vamos aqui agora para o tópico 3.2, uma mulher de estratégia. O que acontece, né, Raabe ali teve que mentir para poder salvar aqueles 2 espias, mas eu coloquei aqui uma coisa que está na lição, que a mentira de Raabe ele foi um pecado originado pela fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Ou seja, a mentira foi originada pela fraqueza dela. Mas cabe aqui ressaltar que ela não fazia parte ainda do povo de Deus. Então, a questão da lei, né, que justamente traz a questão da mentira, do falso testemunho, não recaía naquele momento sobre Raabe, mas certamente, quando ela passasse a fazer parte do povo de Deus, ela não poderia mais praticar tal ação. Então, realmente ela mentiu, mas ela não foi justificada por isso, certo? Raabe ela foi justificada e abençoada pela sua fé e coragem, por ter guardado, certo, aqueles 2 espias, ok? E isso Deus mostrou misericórdia com Raabe, porque ele acabou salvando, como vamos ver mais na frente, a vida daquela mulher, pelo símbolo extraordinário que eu vou trazer mais à frente. Aqui eu trouxe o versículo de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que fala que suas misericórdias renovam-se a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos por sua justiça. Então você vê realmente que Deus é um Deus misericordioso. Deus é aquele que enxerga sempre o nosso melhor. Talvez as pessoas estejam vivendo uma vida de erros, de promiscuidade, mas sempre há, né? Enquanto você estiver vivo, ainda há esperança sim para você, desde que você entenda que precisa urgentemente se voltar para Deus. Uma outra coisa, para finalizar aqui, o 3.3, a mulher do fio escarlate, né? Você vê que a história de Raabe é tão importante que acaba também prefigurando, né, um projeto divino. Por quê? Se prestamos atenção, lá no período do Êxodo, né, quando o povo sai ali no período da Páscoa, uma das coisas que foi ordenada por Deus era que as pessoas de Israel aspergissem sangue sobre os umbrais de suas portas, para que quando a morte passasse sobre o Egito, não alcançasse os moradores, no caso o povo de Israel, mas apenas os egípcios. E aí você vê aqui que quando Raabe, né, ela despede aqueles moços, tal, e ela pede justamente para que quando Jericó for invadida,
o povo de Israel tenha piedade dela e da sua casa. Então, o que acontece? Os espias pedem para que ela pendure o fio escarlate justamente na janela da sua casa, certo? Vou até colocar aqui a figurinha que eu coloquei, só voltar aqui um pouquinho, certo? Pediu para colocar o fio escarlate em sua janela, para que quando o povo, né, fosse invadir Jericó, reconhecesse que ali naquela casa não poderia tocar, certo? Ou seja, quando chegasse morte para Jericó, aquela casa ali seria poupada. Então o que acontece? Ambos os eventos, né, tanto a questão lá do sangue no período da Páscoa, assim como o fio escarlate, ele aponta para quem? Justamente para o Filho de Deus, aquele que viria ao mundo para ir naquela cruz derramar seu sangue por nós, né? Justamente para que viéssemos a nos arrepender dos nossos pecados. Então o que acontece? Da mesma maneira que aconteceu lá no Egito, que aconteceu agora em Jericó, assim faz o Senhor, né, pelos seus filhos, né, quando envia Jesus Cristo, realmente de maneira misericordiosa para conosco, porque nós entendemos que nós não somos merecedores desta graça, mas Deus, né, que é amoroso, que é maravilhoso, enviou seu Filho Jesus e nos resgatou por meio do seu sangue. Ou seja, esse sangue trouxe vida para nós, nos poupou da morte, né, que estávamos separados do Senhor, não tínhamos vida espiritual com Deus, logo estávamos mortos. Inclusive o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, mas Deus, ele nos deu vida, irmãos. E isso é importante entendermos, certo? Então, para concluir aqui a lição, gostaria de fazer essa leitura com vocês, que fala o seguinte: o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando o milagre para atravessarem o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo a ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, a meretriz, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, né? Como está registrado em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Só frisando aqui, os hebreus estavam cheios de fé e unidos ao líder. Dessa maneira, estavam indo rumo a Canaã. Mas também aqui, muito importante, atenderam a ordem do seu líder, certo? Porque havia de se preparar. Então Josué tinha estratégia dada por Deus. Então a preparação foi dada por Deus, certo? Para poder conquistar ali. Nós vamos ver um pouco depois nas próximas lições como é que aconteceu tal evento em Jericó, certo? Então vamos ver aqui que Raabe, ela teve um papel muito importante, certo? E por causa do que ela fez, né, em ajudar aqueles dois espias, pela sua fé, ela não pereceu com os incrédulos, certo? Então, meus irmãos, que o Senhor Jesus os abençoe para aqui minha aula. Agradeço a Deus, né, por mais esta oportunidade que Ele concede e que o Senhor Jesus possa cada vez mais criar o desejo em vosso coração para que vocês busquem conhecer um pouco mais. Peço perdão pela alguns erros que eu tenho cometido aqui. É a primeira vez que eu estou gravando via este aparelho aqui, né? Mas eu vou tentar melhorar na próxima aula. E fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço aqui a Deus por mais esta